Será que Deus aprova o casamento de pessoas do mesmo sexo? É o que vamos ver neste áudio, neste vídeo. E começa assim: durante a cerimônia na igreja, 2 homens ficam em pé, de mãos dadas, na presença de um bem conhecido bispo episcopal. Eles fazem um voto perante Deus e a igreja. Com trajes enfeitados de dourado e branco, o bispo abençoa publicamente a união. Depois o casal se abraça e se beija, e são aplaudidos de pé. Segundo esse bispo, tais relacionamentos homossexuais são santos e merecem ser abençoados, merecem ser chamados do que são sagrados. No entanto, outros líderes religiosos expressam forte oposição à união entre pessoas do mesmo sexo. Essa decisão do bispo nos perturba muito, declarou Cynthia Brush, porta-voz do Conselho Anglicano Americano. Um grupo de episcopais conservadores é o que forma esse tipo de associação. Eles dizem: abençoar casamento entre pessoas do mesmo sexo contradiz o ensino claro da Bíblia sobre sexualidade e casamento, diz ela, acrescentando que a sexualidade deve limitar-se apenas ao homem e à mulher no sagrado matrimônio. A controvérsia exaltada sobre esse assunto não se restringe à religião. Travam-se internacionalmente debates políticos acalorados, visto que são grandes as implicações sociais, políticas e econômicas, envolvendo pensões, assistência médica e impostos. Assunto que tem a ver com direitos civis e reconhecimento legal, muitas vezes são complicados e dividem a opinião pública. Os verdadeiros cristãos procuram manter uma posição neutra, evitando debates políticos. O Criador estabeleceu leis para reger o casamento, muito tempo antes de os governos começarem a regulamentar essa instituição. O primeiro livro da Bíblia diz: o homem deixará seu pai e sua mãe e tem que se apegar à sua esposa. E eles têm de tornar-se uma só carne. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Jesus confirmou que os que se unissem em casamento devem ser macho e fêmea, conforme Mateus, capítulo 19, versículo 4. Assim, Deus intencionava que o casamento fosse um vínculo permanente
e íntimo entre um homem e uma mulher. Homem e mulher foram feitos para se complementarem, ou seja, para se completarem e poderem se satisfazer as necessidades e os desejos emocionais, espirituais e sexuais, um do outro. O bom relato bíblico sobre Sodoma e Gomorra revela os sentimentos de Deus sobre o sexualismo. Ele declarou o clamor de queixa a respeito de Sodoma e Gomorra. Sim, é alto seu pecado e muito grave. Conforme o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20. A extensão de sua depravação pecaminosa naquele tempo ficou evidente quando 2 anjos visitaram o justo Ló e os homens de Sodoma cercaram a casa dele, desde rapazes até velhos. Todo o povo numa só turba, e chamavam a Ló e diziam: onde está o homem que está na sua casa? Que chegaram hoje à noite? Traze-os para fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Isso está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 4 e 5. A Bíblia diz: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus, conforme Gênesis capítulo 13, versículo 13. Os homens ficaram violentamente inflamados na sua concupiscência de um para com os outros, macho com macho. Leia na sua Bíblia Romanos capítulo 1, versículo 27 e vejam como se comprovam estas palavras. Eles foram após a carne para uso desnatural, conforme o livro de Judas, capítulo 7. Nos países onde são difundidas campanhas sobre direitos homossexuais, alguns talvez não aceitem a palavra desnatural para se descrever o homossexualismo. Mas quando se trata da natureza humana, não é Deus o verdadeiro juiz? Ele ordenou ao seu antigo povo: não te deves deitar com um macho, assim como te deitas com uma mulher. É algo detestável. Isso está escrito, essas palavras estão escritas em Levítico, capítulo 18, versículo 22. A Bíblia é clara. Deus não aprova e nem faz vista grossa às práticas homossexuais. Ele também desaprova as pessoas que consentem com os que a praticam, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 32. O casamento não pode dar ao homossexualismo uma aparência de respeitabilidade. A orientação de Deus de que os matrimônios sejam honrosos entre todos exclui a união homossexuais, que ele considera detestável, conforme escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Mas apesar disso, com a ajuda de Deus, qualquer um pode aprender a se abster-se de fornicação, o que inclui atos homossexuais.
e obter posse do seu próprio vaso em santidade e honra. É verdade que isso nem sempre é fácil, mas temos o exemplo de Natã, que antes levava um estilo de vida homossexual e disse: eu pensei que jamais conseguiria parar com isso, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele realmente me mudou. Conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Natã descobriu que nenhum problema é grande demais para Deus, que pode prover a força e a ajuda necessária para que as pessoas possam satisfazer seus padrões e receber suas bênçãos, conforme Salmos, capítulo 46, versículo 1. Espero que esse vídeo sirva de esclarecimento para as pessoas que apoiam ou se dizem, ser certo casamentos de homossexuais. Eu gostaria de deixar bem claro neste vídeo que mesmo quando as leis do país entram em conflito com a sua consciência treinada pela Bíblia, não devemos nos envolver em campanhas políticas para mudar as leis sobre o casamento entre homossexuais, pois os verdadeiros cristãos são neutros sobre este assunto. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe a todos.